Salve, salve, bando de loucos internados sem previsão de alta nesse hospício chamado Corinthians. Hoje o amor das nossas vidas chega aos 110 anos e nada melhor do que celebrar essa data relembrando um pouco dessa história gloriosa que tanto nos orgulha. Tudo começou em volta de uma luz de lampião lá nos idos de 1910, nesse mesmo dia 1º de setembro, no bairro do Bom Retiro, em São Paulo. Foi lá que 5 operários começaram a escrever a história do time do povo, que traz no nome uma homenagem ao londrino Corinthians FC, que excursionava pelo Brasil naquele ano. A origem humilde do primo pobre brasileiro fez com que o já popular time de bairro enfrentasse resistência da elite do futebol paulistano da época, que não queria dividir seu esporte com o time de operários. Porém, a ascensão de um clube nascido para ser grande seria inevitável. E já no seu 4º ano de vida ganhou seu primeiro campeonato paulista em 1914 e os tricampeonatos nas décadas de 20 e 30. Em 54, se tornaria o campeão do século ao vencer a taça do 4º centenário de São Paulo, com gol do pequeno polegar Luizinho em cima do arquirrival Palmeiras, só para não perder o costume. Mas nas décadas seguintes, nem o reizinho do parque e um dos maiores ídolos do alvinegro de todos os tempos, Rivelino, conseguiu dar fim aos mais longos anos de espera da nossa história. 23 carnavais de jejum que ajudaram a forjar o DNA da fiel torcida que se alimentou literalmente da sofrência e cresceu demais mesmo nesse período. E a prova máxima disso vem em 76, quando a massa corintiana pegou a Dutra e invadiu a praia do Fluminense, colocando nada menos que 70 mil maloqueiros dentro do Maracanã. Pela semifinal do Brasileirão daquele ano, numa das maiores demonstrações de força de uma torcida na história do esporte bretão. Em 77, veio a redenção com o título paulista que, para muitos, vale mais que um mundial, frente a uma poderosa Ponte Preta do Morumbi mais do que lotado, e com um gol antológico do escolhido Basílio, que talvez seja a síntese mais perfeita do que é o Corinthians. Nos anos 80, o Timão voltaria a fazer história quando o filósofo da bola Sócrates e o centroavante mais rock'n'roll de todos, Casagrande, juntaram-se a Vladimir, Birubiru e Zenon para criar o primeiro movimento democrático do futebol brasileiro em plena ditadura militar. Mas o impacto do slogan criado pelo corintianíssimo publicitário Washington Oliveto fez bem mais do que discutir a abolição das concentrações e gerou um impacto enorme nas relações de trabalho dentro e fora do futebol e também na vida cultural e política do país na época. E para ajudar, o time ainda jogava o fino e correspondia dentro de campo, legitimando seus anseios libertários com o bicampeonato paulista em 82 e 83, que calou a parte conservadora da imprensa crítica ao movimento. Mas ainda assim faltava um título nacional para tirar do gigante a fama de clube regional, e ele veio em 1990 com um time tão operário quanto o dos fundadores, só que com uma estrela que brilhou ainda mais do que a luz do velho lampião na noite da fundação: Neto. O eterno xodó da fiel jogou demais naquele ano e comandou a equipe numa campanha de recuperação digna de Corinthians, com direito a uma vitória épica na final frente ao São Paulo de Tele Santana, com gol do Mullets abençoado de Tupanzinho. E em 2000, o primeiro Mundial da FIFA veio para coroar o timaço bicampeão brasileiro de 98 e 99 e para o qual o Brasil já tinha ficado pequeno. Na década seguinte, depois da passagem de um daqueles fenômenos inexplicáveis da natureza pelo Parque São Jorge, a última piada possível ao Zante cairia por terra. Foi quando o time do Tite conquistou a América de maneira invicta e épica, vencendo o temido Boca Juniors, menos pro Romarinho, é claro. Na final, na nossa saudosa maloca, o bom e velho Pacaembu. O ano mágico de 2012 ainda nos daria mais um Mundial e outra invasão. Dessa vez um pouquinho mais longe, mais precisamente em Yokohama, no Japão, frente aos ingleses do Chelsea. Foi lá também a consagração de um ídolo tão grande quanto a camisa que defende, o gigante Cássio. E falando em casa, já era hora do Corinthians ter uma digna da sua grandeza, certo? Mas nem o mais otimista dos corintianos da ZL poderia prever que ela seria tão imponente. Em 2014, nasce a Arena Corinthians, nova casa do povo e a meca de todo maloqueiro. E foi nesse templo sagrado que chegamos a mais um tricampeonato paulista e onde ganhamos o 7º Brasileirão, fazendo o clube mais brasileiro de todos definitivamente ser o campeão dos campeões. Parabéns, Corinthians! Dentro dos nossos corações, tu és só orgulho!